Olá, benditos! Ao abrirmos o capítulo 4 de Lucas, não estamos apenas lendo um relato histórico, estamos entrando na sala de comando, onde Jesus define o DNA da sua missão na Terra. Se Mateus foca no reino e Marcos na ação, Lucas foca no espírito e na libertação. Vamos então para o capítulo 4 da nossa série. Lucas faz questão de enfatizar algo que os outros evangelistas também citam, mas que aqui ganha um peso especial. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Podemos dizer que Jesus viveu sua vida e desempenhou seu ministério como um homem cheio do Espírito, escolhendo não depender dos recursos da sua natureza divina, mas limitando-se voluntariamente ao que poderia ser feito pela orientação de Deus Pai e pelo poder do Espírito Santo. Observem que ele não vai para o deserto apenas para ser testado, ele vai para ser preparado. A tentação que lemos aqui não é sobre um homem com fome de pão, mas sobre um rei que se recusa a pegar atalhos no cumprimento da sua missão. Quando o diabo oferece os reinos do mundo, ele está oferecendo o que Jesus já teria por direito, mas sem precisar passar pela cruz. Lucas nos mostra que a vitória de Jesus no deserto foi resistir à tentação de trocar sua identidade pelo conforto de um momento. É importante lembrar que Jesus foi tentado durante todos os 40 dias. Mateus e Lucas registram somente os principais momentos desse período de tentação, que nós já vimos em detalhes em Mateus. No entanto, diferente de Mateus, onde Jesus expulsa Satanás com um comando real, Lucas nos dá um alerta estratégico. O inimigo se retirou até uma ocasião oportuna. Isso nos ensina que a vida espiritual não é feita de uma única vitória, mas de uma vigilância constante. Jesus venceu no deserto para nos mostrar como venceremos as tentações na nossa caminhada. A identidade que ele afirmou no deserto foi o que o sustentou quando o inimigo voltou para a última batalha na cruz. Após experimentar a vitória sobre a tentação, Jesus saiu dali mais forte do que nunca. Esta é uma das maravilhas da graça de Deus, que as próprias coisas que são destinadas à nossa ruína total, ele transforma em instrumentos para o nosso maior bem. Mas o ponto alto deste capítulo é o que acontece na sequência: o retorno de Jesus para Nazaré. O foco do seu ministério era o ensino, e nesse estágio inicial ele não tinha oposição organizada. Então ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Só Lucas registra o momento em que Jesus lê a sua declaração de missão. Ao entrar na sinagoga, como era seu costume, ele recebe o rolo do profeta Isaías e escolhe o texto a dedo. Ele não abriu ao acaso. Ele leu o texto que define as 5 frentes da sua missão: pregar aos pobres, curar os quebrantados, pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Lucas registra esse detalhe porque ele está escrevendo para um público que precisa saber que o evangelho é social e espiritual ao mesmo tempo. Para Lucas, não basta salvar a alma. Jesus veio para quebrar correntes reais, para anunciar o ano aceitável do Senhor. A expressão ano aceitável é uma referência direta ao ano do jubileu. O ano do jubileu funcionava assim: a cada 50 anos, a economia e a sociedade de Israel deveriam passar por um reset total. Todas as dívidas eram canceladas, os escravos eram libertos, enfim, era o ano da restauração absoluta. Quando Jesus fecha o rolo e senta, como era costume de um mestre fazer para começar a ensinar, todos estão com os olhos fixos nele, se perguntando como ele explicaria o que tinha acabado de ler. E a frase que Jesus solta em seguida é o golpe de misericórdia no sistema religioso da época. Ele diz: hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir.
Ele está dizendo que o jubileu não era mais um evento que acontecia a cada 50 anos, mas que o jubileu havia chegado na pessoa dele. A partir de agora, começa o ano aceitável do Senhor, ou seja, a porta da graça está aberta. Jesus lembrou que, embora houvesse muitos necessitados e doentes em Israel, Deus abençoou a viúva de Sarepta. Sarepta era uma cidade fenícia localizada na região de Sidom, e curou Naamã, o sírio. Ambos eram estrangeiros. Acontece que o povo de Nazaré queria um Messias exclusivo, um herói local. Mas o Jesus de Lucas é o Salvador do mundo, o Deus que rompe fronteiras e que incomoda quem quer manter o privilégio religioso. Por causa disso, o povo de Nazaré passa da admiração para a tentativa de assassinato em poucos versículos. Eles levam Jesus para o alto do monte para atirá-lo de lá, mas Jesus passa pelo meio deles e vai embora. Muitos estudiosos acreditam que naquele momento Jesus pode ter cegado momentaneamente os seus agressores ou exercido uma autoridade divina tão paralisante que ninguém conseguiu tocá-lo. Ali Jesus mostrou sua autoridade na prática, pois ninguém tiraria sua vida antes da hora. Após a rejeição em sua cidade, Jesus desce para Cafarnaum e passa a ensinar regularmente aos sábados. O impacto imediato sobre os ouvintes estava na natureza da sua mensagem, que era transmitida com autoridade, o que diferenciava totalmente do estilo dos escribas da época. Enquanto ensinava na sinagoga, Jesus é confrontado por um homem possesso por um espírito imundo. O demônio revela publicamente a identidade de Jesus, chamando-o de Santo de Deus. Ao fazer isso, antes da hora, o demônio tentava atrapalhar o plano de Jesus ou até mesmo mostrar que tinha algum poder sobre ele. Mas Jesus, com autoridade, ordena que o espírito se cale e saia do homem. Como médico, Lucas acrescenta um detalhe clínico importante à sua narrativa. Ele diz que, ao sair, o demônio lança o homem ao chão, no meio de todos, mas Jesus garante que ele seja liberto sem sofrer qualquer dano físico. Esse desfecho provoca um espanto profundo na multidão, que percebe que as ordens de Jesus possuíam um poder que submetia até as forças espirituais. A partir desse momento, a fama de Jesus se espalha rapidamente por toda a região da Galileia. Note que, em Lucas, expulsar demônios não é apenas um milagre, é a prova de que a profecia de Isaías, que Jesus leu na sinagoga, estava acontecendo. Ele estava libertando os cativos. Ao sair da sinagoga, Jesus entra na casa de Simão Pedro, onde encontra sua sogra acamada com febre alta. Diferente de Mateus, que menciona o toque de Jesus, e de Marcos, que descreve Jesus tomando-a pela mão, Lucas, com seu olhar atento de médico, enfatiza que Jesus inclinou-se para ela e repreendeu a febre. Lucas, como médico, notou que Jesus tratou a febre como se fosse um adversário. Ao repreender a doença da mesma forma que expulsou o demônio, Jesus mostrou que tem autoridade total para curar tanto o corpo quanto a alma. A cura da sogra de Pedro é instantânea e completa. A febre a deixa imediatamente e, sem precisar de qualquer período de convalescença, ela se levanta e passa a servi-los. Esse detalhe reforça a eficácia do poder de Jesus, que restaura a saúde de forma tão plena que a mulher prontamente retoma as suas atividades. No pôr do sol, marcando o fim do sábado, a multidão traz a Jesus todos os que sofriam de diversas enfermidades. Enquanto Mateus foca no cumprimento da profecia de Isaías e Marcos na rapidez da ação, Lucas enfatiza o cuidado pastoral e a atenção particular que Jesus dedicava a cada sofredor. Muitos demônios também eram expulsos, gritando e reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Assim como nos relatos anteriores, Jesus os repreendia severamente e não permitia que falassem, pois eles sabiam que ele era o Messias.
Lucas reforça aqui a estratégia de Jesus de não permitir que sua identidade fosse revelada prematuramente por fontes malignas, garantindo que sua missão fosse compreendida através de suas obras e ensinos e não pelo alarde espiritual. Ao amanhecer, Jesus retira-se para um lugar solitário, buscando um momento de oração e isolamento. Mas logo é buscado pelas multidões que tentam retê-lo em Cafarnaum. Diferente de Marcos, que foca na busca ansiosa dos discípulos, Lucas destaca a persistência do povo em querer manter Jesus ali. No entanto, Jesus declara de forma explícita a prioridade da sua missão, a necessidade de anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades. Lucas utiliza aqui a evangelização, reforçando que os milagres, embora sejam importantes, servem como sinal para a mensagem principal. Jesus afirma que foi para esse propósito específico que ele foi enviado. Com essa definição de foco, ele parte para pregar nas sinagogas de toda a Judéia, estabelecendo o reino como um movimento expansivo e não localizado. O Evangelho de Lucas nos convida a sair da zona de conforto da religião local para o impacto da libertação global. Jesus não ficou em Nazaré sendo aplaudido, ele seguiu para outras cidades onde a dor estava. Como se vê, este capítulo apresenta a transição da preparação de Jesus para a execução pública da sua missão e se estrutura em 3 momentos decisivos: a vitória na tentação do deserto, a rejeição na sua cidade Nazaré e a autoridade sobre enfermidades e demônios em Cafarnaum. Jesus nos ensina que não devemos nos acomodar onde somos celebrados, mas devemos estar sempre prontos para avançar para outros lugares onde talvez não haja tanto glamour, mas que certamente há uma grande necessidade de se ouvir falar de Jesus. E se o capítulo 4 foi sobre Jesus demonstrando quem ele é, o capítulo 5 é sobre quem nós nos tornamos quando temos um encontro real com ele. E para amanhã, prepare-se, pois o cenário muda das sinagogas fechadas para as margens abertas do lago de Genezaré. Ali, a teoria encontra a prática da forma mais surpreendente possível. Não perca o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito. Até lá!